Romanos capítulo 5, verso 8. Romanos 5, 8. Amém? Amém. Pastor Prado, Leônidas Prado, homem de Deus. Sua esposa digníssima. Diz assim: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Quando ainda éramos pecadores. O tema é este que está aí, que eu vou falar para vocês. Jesus transforma. E eu quero dizer sobre 3 estágios nosso, ser humano. O primeiro estágio está lá no Éden. Que lindo que foi aquele dia da criação. Deus poderia ter dito assim: haja homem, haja mulher. Não poderia? Ele é todo poderoso e ali, estalar de dedos, surgissem o primeiro casal. Porém, a Bíblia diz que Deus fez o ser humano, o homem, com as mãos. Obra da criação. E sabe, irmão Sônia, eu estava assim pensando. O dia todo Deus construindo o primeiro homem. Fazendo o primeiro homem. E na nossa mente nós podemos imaginar, viajar no tempo, essa criação. Suponhamos que Deus começou pelos pés. Esse aqui é o pé direito, esse aqui é o pé esquerdo. Depois colocou os artelhos direitinho. Essa parte aqui do pé, da perna, primeira parte, que esqueci o nome agora, a outra parte. E deixou lá, direito e esquerdo. E agora fazer o tronco. As partes inferiores. Nossa, os órgãos. Já pensou? Quem já pensou isso? Aí Deus fez o coração, foi fazendo o coração, depois colocando as fiações do coração, que são as artérias. Bom, essa aqui vai ligar em quê? Naquela. E Deus foi fazendo com detalhes, porque Ele fez com muito amor. Deus investiu tempo na nossa criação. Depois o coração, o fígado, os rins, a parte das vísceras, e Deus foi criando tudo certinho aqui, tá fechado, tá? Aí fechou, colocou o umbigo, tá? E foi fazendo até chegar nos cabelos. Pronto. Acabei de criar a obra-prima que eu amo. E Deus fez com tanto amor que Ele depositou esse amor dentro desse homem. Mas Ele falou assim: bem, está faltando algo aí. Está faltando a minha vida nele. Vou dar um jeito aqui agora. E diz a Bíblia que Deus soprou o espírito de vida. E aí o homem faz isso aqui que eu estou fazendo agora. Respira, enxerga, andou, levantou. Deus bateu um papão com ele. Tem privilégio de Adão, não é verdade? Deus bateu um papão com ele ali e falou: você é homem, eu criei você assim, assim, assim. E agora você vai trabalhar. Não quero ninguém aqui sem trabalhar. E botou ele para cuidar do jardim, que Deus fez com tanto amor também. E depois falou assim: bom, eu vou lhe dar uma companheira. A obra perfeita. Imagine aí, todos os dias, aí Deus vinha, batia um papo com eles, um privilégio, apresentando, conversando e declarando o seu amor para com esse homem. Primeiro estágio da criação, a perfeição. Bate-papo com Deus, ouvir a Deus, o louvar a Deus. Já pensou? Podia louvar a Deus ali naquele lugar, sem interferências de pensamentos outros que temos. Muitas vezes nós estamos louvando a Deus e o pensamento está longe, você traz de volta ou está orando, e naquele momento de orar é uma dificuldade tremenda até você encaixar no trono da graça de Deus. E lá não tinha isso, porque o pensamento era puro, o homem estava puro. Podia louvar a Deus assim com facilidade, com tranquilidade, não tinha interferência, porque não conhecia o mal. Mas esse homem, criado com tanto amor, decidiu desobedecer a Deus. Acabou o primeiro estágio. Desobediência chegou.
E o resultado dessa desobediência, a palavra de Deus vai dizer que tem um salário. E um salário muito caro, que é a morte. O salário do pecado é a morte. E eu fico ainda sem entender como nós queremos caminhar para o pecado. Já está decretado, já tem a sentença. E nós somos teimosos, queremos partir para cima do pecado. E quando muitos estão assim na igreja do Senhor, adorando, e viram o cabeção, não quer saber de irmão de igreja, não quer saber de pastor, não quer receber ninguém, porque decidiu ir para lá. Tem hora que eu fico assim, a mente fica meio que trabalhando. Entra no estágio da morte, da separação de Deus. Agora esse homem quer andar distante do seu Criador, que fez com tanto amor, com tanto zelo, e quis trazer para perto dele. Mas sabe o que me chama a atenção é que o Criador, que diz que amor, a Bíblia diz assim, Deus é amor, não desistiu. Olha, você está no estágio de pecado, de morte. Não é essa morte física somente. Nós vamos morrer mesmo. Mas o pior de tudo é aquela morte espiritual que depois da morte física irá ressurgir dos mortos para viver eternamente no lugar que Jesus Cristo denominou de inferno, que é um lugar de sofrimento eterno por rejeitar Jesus, não querer Jesus. E depois lá no inferno, Jesus, na sua graça, no seu amor, na sua sabedoria, nos deixou a história contada em Lucas 16, que lá no inferno quererá se arrepender. E agora é tarde. Senhor, me manda na casa dos meus pais, porque meu pai e meus irmãos precisam saber que existe de fato o inferno. E lá nós não acreditávamos quando falava Moisés, quando lia as escrituras, quando lia os profetas, nós não acreditávamos disso, e por isso que eu estou aqui. Mas olha, me leve de volta lá. Não tem mais jeito. Agora não tem mais como se arrepender. Fique aí, porque quem está daqui não passa para lá, e quem está de lá não passa para cá. Acabou. Ah, Senhor, então manda aí Lázaro voltar lá, falar para os meus pais, todo mundo. Não tem como. Existem os profetas e Moisés, ou seja, os profetas e Moisés era a escritura sagrada do Velho Testamento. Que eles leiam e escutem o que os profetas dizem. Que a população de Teixeira de Freitas nos escutem. Ouça a sua voz. Você hoje é o profeta. Você hoje é o Moisés. Quando você for levar a palavra que Jesus transforma, vá em espírito de oração, clamando ao Senhor, jejum e consagre a sua vida para ver que se alguns nessa cidade que estão condenados ao inferno, ouça você. E saia de lá. Precisamos ser ousados para ir levar essa palavra. Para tirar este homem do estágio de morte. Porque estávamos lá nesse estágio de morte. E o Senhor nos tirou e colocou no reino de luz. Porque alguém teve coragem de ir lá anunciar a palavra. Hoje ouvi, irmão José, um testemunho de um homem que, naquele tempo, de 30 anos atrás, a irmã Lucélia, a irmã Isabel, o irmão pastor Celso Godoy, a irmã Marinês está ali, fazia esse trabalho na delegacia, e ele se converteu na delegacia de joelhos, chorando assim nas grades. Eu vejo que no dia de hoje. E hoje ele me contou, depois de um tempo, esse homem me pegava nas mãos assim, não sai daqui, eu quero conversar com você, eu quero conversar. E falou e contou um novo testemunho de vida dele, que ele passou por uma situação muito difícil, que eu não vou relatar aqui. Mas ele disse assim, no tempo que ele estava nessa dificuldade, ele disse assim, Deus me guarde, Deus me guarde. Ele disse que era a oração dele. Deus me guarde, Deus me guarde, Deus me guarde. Aí ele me explicou. Por quê? Porque o coração dele estava sendo flertado pelo inimigo para cometer maldade contra pessoas. E Deus deu a vitória a ele. Ele agora é de Jesus. Jesus transforma a mente do indivíduo, o coração dele. Esse homem caído agora ficou feio, deformado. Tem raiva de Deus. A Bíblia diz que
tempo que o Senhor virá, irão blasfemar do Senhor, desejarão a morte, não terão a morte. Mas o Senhor diz que os abutres farão a festa no dia do Senhor, com os cadáveres daqueles que rejeitarem Jesus. Mas enquanto estivermos aqui, vamos anunciar. Amém. Anunciar na sua casa, creia nessa palavra. Você recite esse texto, sempre você lembrar em suas orações. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Crê no Senhor Jesus e será salvo a mim, já estou salvo, e a minha casa. Gente da minha casa, Senhor, está perdida ainda. Bate um papão com Deus. Senhor, não gostaria que fulano, cicrano, beltrano, meu irmão, minha irmã, meu pai, minha mãe, fosse para o inferno. Senhor, eu creio na tua palavra. Lembra o Senhor a palavra dele. Não é que o Senhor esquece, mas lembre a ele. E o Senhor é fiel para cumprir a palavra dele. E creia, até o final da sua vida, você verá muitos dos seus saindo do inferno e indo para o céu e sendo grato a você. Que muitas vezes lhe chamou de chato, insuportável, que não quer lhe receber, fecha a porta, aqueles que acreditam, vira a vassoura de cabeça para baixo, para ir embora. Mas persista. E quando ele não quiser mais ouvir você falar de Jesus, fala de Jesus para ele. Fala dele para Jesus, aliás. Jesus, ó, é fulano. É meu irmão, ó, de sangue. Ó, nasceu no mesmo ventre que eu. Eu estou indo para o céu, estou indo para o inferno. Vai acontecer o que aconteceu com aquele homem lá de Lucas 16, Senhor. Arrepender tarde demais. É hora de arrepender. Sabe, você vai para casa hoje, eu quero dizer para você. Antes de dormir, ajoelhe e fale, Senhor, naquele bairro que nós vamos amanhã aqui, abre portas. Salve vidas que estão desesperançosas, depressivas. Quem sabe até querendo, já pensando em tirar a própria vida. E nós muitas vezes estamos parados. Mas agora não é hora mais de parar, é hora de avançar. O estágio perdido que eu e você estávamos. E o resultado final desse estágio perdido é o inferno mesmo. E vou dizer para você, nós não temos medo de falar de inferno, nós não precisamos ter medo de falar de pecado. Nós não precisamos ter medo de falar dessas coisas ainda no mundo que não quer mais ouvir isso. Fale. Fale com amor, mas fale com autoridade. Agora, para isso, você tem que ter um tempinho com o Senhor, tá? Se encher dele, para falar com autoridade. Estágio perdido. Primeiro estágio da criação do amor. Deus não abandonou o perdido. Está no estágio. Pelo contrário. Prova esta que o Senhor não abandonou, que está lutando pela salvação dele. Está aí, ó. Tá vendo? Por que você está aqui? Porque você acredita na palavra do Senhor. Você adorou, você cantou, você orou. E você quer ir anunciar a palavra. Quem é que faz isso? É Jesus, o que transforma, que levanta, que sacode você, que põe no seu coração, põe no meu coração, no coração do pastor Aquiles, pastor Celso, pastor Leônidas, pastor Clemente, e todos nós aqui, esposas de pastores, irmãos, missionários, que vieram do Rio de Janeiro com essa carretinha. Cadê o motorista dela? Está aqui? O motorista dessa carreta? Tá não? Tá lá? Mãe, brother, God love you, viu? Continue nessa missão, você está numa missão linda. Essa missão é linda. E eu oro por você, nunca sabia, nunca conhecia, mas eu oro, porque eu sei dos riscos da estrada. Mas você está levando essa missão. Só essa carreta passar em algum lugar, tá, Jesus transforma, vai levantando a orelha de gente. Que é isso, que é isso? Missão excelente, essa missão mais linda. Deus nos deu essa missão, Jesus nos deu. Nós é que somos desobedientes. Mas vocês são corajosos, viu? Sabem que tem um exército orando por vocês. Pelos nossos diretores que acreditaram nessa visão e está incendiando o Brasil com essa visão. Glória a Deus. E nós precisamos ser incendiados por isso. Estágio do inferno. Não é preciso ficar lá. Agora, quem já morreu e não quis Jesus, não tem mais jeito. Está lá, não vai sair mais. Agora, nós precisamos lutar pelos que estão aqui ainda. Para vir outro estágio, que é o da reconciliação. E a Bíblia diz aqui, assim com muita clareza, mas Deus prova o seu amor, próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando ainda éramos pecadores.
E o interessante é que você fazendo a leitura, não somos nós que nos reconciliamos com Deus. Aliás, nós não queremos nem saber de Deus. Eu tive um professor, pastor Celso Aquiles, lá no seminário, pastor Alan Might, e ele dizia assim, na verdade, verdadeira, o homem, ele é americano, o homem quer matar Deus. Ele fazia assim, quer matar Deus. Ele não quer saber de Deus. Tem raiva de Deus, e prova essa está em Apocalipse. Da blasfêmia, que vão xingar Deus. Mas Deus quer saber de nós. Amém? Amém. Deus prova o seu amor para conosco, pastor Leão das Pradas, que ele deu Jesus, seu filho. Imagine a dor de um pai vendo um filho assassinado. Mas ele deu o seu filho porque ele nos ama. E ele nos quer de volta ao primeiro estágio. E agora melhorado. Porque no segundo estágio, no terceiro estágio, que é o da reconciliação, nós não vamos mais cair. Nós não vamos mais ser tentados. Nós não vamos mais ouvir a voz daquele que vem com discurso falacioso, dizer assim, não é isso que Deus disse? Não, porque agora, naquele estágio que nós estaremos para sempre reconciliados na glória celestial, Ele estará no inferno, sofrendo com todos aqueles que creram nele. E de lá Ele não sairá mais, para nos tentar. Sabe onde é que nós estaremos agora? Não é nessa rua aí de cimento. Agora o prefeito calçou aqui, ficou bonito. É na rua de ouro. Amém. Glória a Deus. Pisando na rua de ouro, agora olhando para Jesus, adorando Jesus. Eduardo James Bond, ele disse que o nosso trabalho na eternidade será adorar a Deus. Esse é o nosso trabalho. Glória a Deus. Adorar a Deus. E se eu quero adorar a Deus na eternidade, eu não quero ir sozinho, porque nós não somos egoístas. Jesus não nos deu essa coisa horrível de ser egoísta, mas Ele nos deu um espírito de compartilhamento. Porque na eternidade eu quero que os meus estejam lá, os meus amigos, os meus irmãos, pessoas que eu não conheço. Pessoas essas como eu vi hoje Luiz, poder segurar assim nas minhas mãos e dizer assim, meu Guimarães, disse assim, e eu sou grato a Deus porque ele estava no mundo perdido mesmo. Mas alguém acreditou na palavra e levou a palavra a ele. Acredite e leve essa palavra amanhã com todo amor e carinho. E saiba, essa redondeza, essas casas estão fechadas aqui, não tem? Esses muros aqui fechados, não tem problema não. Se não abrir, deixa lá um folheto e a palavra vai entrar. Porque a palavra de Cristo tem poder para salvar, transformar. E esta palavra, esta frase, Jesus transforma, não é à toa. Jesus transforma o homem caído no segundo estágio para se transformar no homem reconciliado por ele. E Jesus transforma o quê? A estética do rosto, das orelhas, que tem orelha grande, que tem narizão. Não. Vai continuar com a orelha grande, com o narigão. Careca. Mas Jesus transforma aqui, ó. Amém. O indivíduo que matava não mata mais. O indivíduo que roubava não rouba mais. O indivíduo que mentia não mente mais. Se estiver na igreja mentindo, tem que bater o papo com Jesus, que o negócio é sério. Tem muita gente aí que fica mentindo, dizendo assim, o pai da mentira é o diabo. Não mente mais. Se alguém entra na sua casa para fazer um furto lá, a natureza humana vai querer voltar se eu pego esse indivíduo, não é verdade? Mas quem nos transformou vai fazer o quê? Ore para ele ser salvo, para ele não roubar mais ninguém. E aí nós batemos o joelho no chão, um trabalhozinho. É assim. Teve uma época na minha casa, irmã Sônia, que um indivíduo, 5 vezes o cara entrou na minha casa para roubar, ele não tinha nada, não tinha prata, o cara roubou. Eu ficar assim, Jesus amado. Mas orando pelo indivíduo, para ele ser salvo. Orando. Mas lá dentro a natureza queria. Eu falei, não, Senhor, esse homem vai morrer. Não quero mais saber disso. Aqui tá. E Jesus transforma, salva e liberta. Amém. E é por isso que estamos aqui. Eu quero que você acredite nisso mais. Amém. Vá em frente, pregue a palavra. E outra coisa para eu fechar aqui para você. Esse que ama nós,
deixou essa palavra para nós escrita com tanta facilidade, né? Tem gente que nem mais usa aqui, é o celular. O pastor chegou aqui, o pastor chegou com um celularzinho aqui e tal. De boa. Mas é o melhor presente que você pode dar para alguém. Amém. Glória a Deus. Pense numa pessoa aí agora, este mês, e fala assim, eu vou presentear essa pessoa com uma Bíblia leve.